Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 6 da playlist 17 vídeos sobre distribuição de probabilidades usando o R-Commander. Esse é o vídeo distribuição uniforme, primeira parte. Nesse vídeo nós veremos como utilizar o R-Commander para obter as probabilidades da distribuição uniforme e construir um gráfico da distribuição uniforme. Eu recomendo você assistir o vídeo 1 dessa playlist, revisão sobre variáveis aleatórias, caso não tenha visto ainda. Bom, a distribuição uniforme é um modelo para uma variável aleatória contínua. Então, se você tiver uma variável aleatória contínua, você, por exemplo, está analisando seus dados, faz um histograma desses dados, talvez olhando para o histograma você chegue à conclusão que é possível modelar a sua variável através da distribuição uniforme. Na distribuição uniforme, faixas de valores de mesma amplitude têm a mesma probabilidade de ocorrer. Por que isso acontece? Porque ela tem um valor da função densidade de probabilidade constante. Por isso que é chamado de uniforme. E qual é o valor? Isso aqui é a função densidade de probabilidade dela. Ela é definida para valores entre A, mínimo, e B, máximo. E então, para que a área abaixo da curva de A até B seja igual a 1, né, multiplicando, né, encontrando essa área, a altura tem que ser 1 sobre B menos A. Se eu quiser encontrar a probabilidade da variável assumir valores entre C e D, eu vou ter que simplesmente, né, pegar essa base aqui, D menos C, e multiplicar pela altura para achar essa área aqui. Também temos, alguém já deduziu para a gente, o valor esperado, a média, né, da distribuição uniforme, essa variável aleatória x segue a distribuição uniforme, que é mais ou menos simples de entender, que seria a média entre A e B, A mais B dividido por 2, e temos também a variância, que alguém deduziu para nós, que é B menos A elevado ao quadrado dividido por 12. Bom, aqui a gente mostramos um gráfico da distribuição uniforme feito no R-Commander. Observe que podemos pedir para que o R-Commander sombreie uma região de interesse para qualquer distribuição de variáveis aleatórias contínuas. Nesse caso aqui, ele sombreou, né, apresentou aqui os resultados de 0,65 até 1 numa distribuição uniforme que vai de 0 até 1. Então, esse gráfico aqui pode ser feito no R-Commander. Nós vamos ver então agora como é que a gente obtém as probabilidades dentro do R-Commander. Então a gente tem que vir aqui em distribuições, agora distribuições contínuas. Né? Observe que você tem mais distribuições contínuas do que discretas. Aqui no R-Commander nós temos só 5 discretas e nós temos mais de 10 distribuições contínuas. Vamos então aqui em distribuição uniforme. A gente tem 4 opções. Quantis da uniforme, probabilidades, gráfico da uniforme e gráfico da distribuição uniforme. Esse último é um erro. Na realidade é a amostra da distribuição uniforme, mas foi cometido um erro aí, né? Está um erro de digitação nesse comando. Nós vamos estudar nesse vídeo de hoje essas duas aqui, probabilidades e gráfico da distribuição uniforme. Vamos então obter probabilidades da uniforme. Bem, o R-Commander ele só calcula para variáveis contínuas as probabilidades acumuladas. Não faz sentido encontrar valores, uma probabilidade, um valor exato. Então, a gente vai ver que tem que trabalhar sempre com distribuição acumulada. Os valores das variáveis, nós vamos ver daqui a pouco. O valor, os parâmetros, né? Nós temos o mínimo e o máximo, onde começa e onde termina. Bom, a gente pode colocar o que a gente quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 200, de 0 até 200, uma distribuição uniforme. Os valores da variável, você pode colocar uma sequência de valores, desde que esteja entre esses dois limites aqui. Se você for usar valores fracionários, não esqueça que a separação de decimais dentro do R-Commander tem que ser feita por ponto. Vamos usar os seguintes valores: 10, espaço 20, espaço 120, espaço 150. Cauda inferior vai dar a probabilidade acumulada nessa distribuição uniforme com esses parâmetros até os valores 10, 20, 120, 150. E cauda superior, a probabilidade acumulada acima de 10, acima de 20, acima de 120, acima de 150. Nós vamos fazer as duas, certo?
Mas vamos começar com a cauda inferior. Se eu clicar OK aqui, eu tenho os resultados, as probabilidades calculadas. Reparem que todos os procedimentos feitos, pessoal, ficam registrados aqui na janela RScript em código. Esse código pode ser salvo para posterior uso. Veja, aqui o que nós temos? As fórmulas da uniforme, né, para distribuição acumulada, né, até 10, até 20, de 0 a 10, de 0 a 20, 0 a 120, 0 a 150, usando aquela fórmula vista lá no slide, né, ele calculou essas probabilidades acumuladas. Até o 10, 5%, até o 20, 10%, até o 120, 60%, até o 150, 75%. Agora vamos repetir o procedimento fazendo, né, probabilidade uniforme, tudo igual, só que agora a cauda superior. A gente clica aqui, cauda superior, dá um OK. Como os valores das variáveis são os mesmos, se nós somarmos as probabilidades, a gente vai ver que a soma tem que dar 1. Veja que é um procedimento bem mais direto, não existe mais aquela história da aproximação que a gente viu nos vídeos para variável aleatória discreta. Você pega os valores aqui exatamente até 10, a probabilidade exatamente até 20, exatamente 120, 150, tá? Eu tenho os resultados e somando aqui tem que dar 1. Certo? Nós podemos construir um gráfico de distribuição uniforme salientando regiões de interesse. Então a gente pode vir aqui distribuições contínuas, distribuição uniforme, esse primeiro aqui, esse é o que é o correto, certo? Então a gente vai dar um valor aqui. Repare que tem os parâmetros, a gente vai manter o mínimo em 0, vai trocar o máximo para 200 para manter coerência com o outro, e a gente tem aqui a possibilidade de fazer gráfico da função de densidade ou função cumulativa. Nós vamos começar com o gráfico da função de densidade. Especificar as regiões pelos valores da variável, em função dos valores da variável, em função dos quantis, as probabilidades associadas. Nós vamos ver nesse vídeo para os valores, para os x values aqui, x values aqui. E vamos criar duas regiões, que eu posso até mudar a cor delas. Por exemplo, eu vou fazer uma região de 0 até 20, e eu posso vir aqui, onde está escrito color, eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, que essa região vai ser em azul. E depois eu faço outra região, de 100 até 200, e eu decido que essa cor vai ser vermelho. Ele faz ali para mim. Põe a posição da legenda no outro lado, lá alta direita, vou dar um clique aqui e vai aparecer o gráfico para mim. Ó, vamos dar uma olhada nesse gráfico, certo? Esse é o gráfico da função densidade e probabilidade uniforme com as duas regiões definidas. Veja aqui que ele define aqui em cima as regiões, coloca as cores e tal, salientadas nas cores que você quer. Então você consegue mostrar isso, por alguma razão você gostaria de mostrar esses resultados. Lembrando que a gente pode salvar ou copiar esse gráfico, né, no formato metafile, que é o mais apropriado, que ocupa menos espaço para utilização posterior. Lembre-se que o R-Commander sempre apaga o gráfico anterior quando ele vai criar um novo. Se eu fizer o outro gráfico agora, ele não vai apagar esse aqui. Então agora eu vou fazer o mesmo procedimento, mas com a distribuição acumulada. Então, eu chego aqui, gráfico da distribuição uniforme, gráfico da função cumulativa. E aí vocês vão ver uma coisa interessante. Veja, ele mostra a distribuição acumulada na uniforme, que é uma reta, né, uma reta crescente, mas ele não mostra as regiões. Se você quiser mostrar regiões, você tem que fazer no gráfico da função densidade de probabilidade, certo? Lembrando que você pode sempre salvar esse gráfico, copiar com metafile, salvar com metafile para posterior uso. Lembrando que o R-Commander sempre apaga o gráfico anterior, certo? Bom, era isso para este vídeo. Lembrando que todos os procedimentos de gráfico e tudo mais, todos eles ficam armazenados aqui na função, na janela RScript. Você pode salvar isso, certo? Era isso para esse vídeo. Faça seus comentários e perguntas abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.